A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai fazer a nossa reflexão, né? O nosso ensino, reflexão, na primeira epístola de Pedro, né? Com base na primeira epístola de Pedro. A gente vai falar sobre alguns versículos do capítulo 1 e alguns versículos do capítulo 5. Essa epístola ela foi escrita, né? Para judeus que estavam dispersos ali, né? Que estavam espalhados ali. E havia um momento de grande perseguição da igreja, né? Então, eles estavam desanimados, os cristãos ali estavam um pouco desanimados. Então, Paulo escreveu essa epístola para animá-los, né? Para exortá-los ali, tá? Então, a gente vai ler agora o primeiro capítulo. Versículo 3 ao 9 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? Então, bendito é Deus, né? Que nos gerou de novo, nos permitiu nascer de novo em Cristo, para que tenhamos uma esperança viva, né? Não uma esperança morta, uma esperança fútil, né? Uma esperança que não nos leva a lugar algum, mas uma esperança viva, que nos torna vivos, né? Que nos acende. Então, no versículo 4 continua: para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós. Então aqui diz claramente que nós temos uma viva esperança em Cristo de que a nossa herança está nos céus, de que a nossa herança está por vir, né? E essa herança é incorruptível, essa herança não vai poder ser corrompida, ela é certa, ela é certeira e vai acontecer. Mas aqui não diz que a nossa herança está aqui na terra, aqui diz que a nossa herança está no céu e ela é certa e não tem como ela se corromper, não tem como ela se desviar, ela é nossa, ela é daqueles que creem em Cristo, né? Que renovaram as suas mentes e que tem o Espírito Santo. Então, aqui diz, né? E ela é incontaminável, né? E ela não se pode murchar. Ela é intacta, ela não vai morrer, essa herança, né? Que nós temos direito. Então, diz no versículo 5, né? Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, né? Então é pela fé que a gente está guardado em Deus. Deus nos guarda pela fé. A gente lembra que aqui é uma carta escrita por Pedro, né? Para dizer para aquele povo não temer, para aquele povo não desanimar, que a herança deles está nos céus. Não esperem galardão na terra, o galardão de vocês está nos céus, né? E isso basta, porque esse galardão ninguém vai tomar. Uma herança na terra você pode tê-la roubada por alguém, mas essa herança que é prometida nos céus ninguém vai roubar. E como que é feito para guardar, né? Isso, guardar essa virtude de Deus dentro de nós. É a fé nos guarda, né? Então aqui diz que mediante a fé estamos guardados na virtude de Deus para a salvação. Então nós somos guardados pela fé em Deus para sermos salvos e usufruímos desse presente, dessa herança, né? Então diz, já prestes para se revelar no último tempo. Então ela já está separada, ela já está ali guardada, está esperando a gente e ela vai acontecer. A gente vai receber nossa herança, é algo certo. Então continua no versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações. Mas, gente, tenha em mente que vocês vão se alegrar muito. A glória que está por vir, o que vocês vão receber, não se compara a nada que vocês queiram nessa terra. Então vocês vão se alegrar e muito, né? Então aqui diz, ainda que aqui na terra vocês tenham que sofrer um pouquinho. Então, aqui na Bíblia não nos diz que nós não vamos ter sofrimento na terra, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé de coisas melhores, pela fé, né, de que tudo vai mudar. Então, não diz que não viveremos sofrimento, não viveremos, né?
provações, né? E não seremos tentados. É claro que Satanás vai tentar e nos tirar desse caminho de herança, de uma herança maravilhosa que Deus nos deixou. Então aqui diz, né, no versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, no versículo 7, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então aqui diz que essas várias provações, esse sofrimento, né, essas perseguições são para provar a nossa fé, né? E nossa fé para Deus vale muito mais do que ouro, porque o ouro passa, o ouro perece, né? E ele é provado pelo fogo, o ouro, né? E o ouro vale muito para nós e ele é provado pelo fogo. Assim também é a nossa fé, ela é provada pelo fogo, né? Mas ali, diante dessa provação, né? Nós temos ali a nossa fé provada e que nela, na nossa fé, se ache louvor. Não importa a circunstância, que a gente louve a Deus. Não importa se está tudo bem ou se está tudo mal, se estamos sofrendo ou se estamos sorrindo, mas que ali seja achado o nosso louvor, uma fé que louva, né? Uma fé que honra. E glória na revelação de Jesus Cristo, né? Então nós sempre nos foquemos na revelação que Cristo nos deu, né? Então, no versículo 8 continua: ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então, mesmo a gente não tendo visto a Cristo, né? Nós amamos a Ele. E mesmo que não o vejamos agora, a gente crendo nele, basta crer que isso vai ser o bastante para nos alegrar, né? De forma, né, extraordinária, porque a gente não se alegra pelo que está acontecendo, mas a gente se alegra pelo que há de vir, a gente se alegra pela nossa fé. Então continua no versículo 13 do capítulo 1. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, diante disso tudo que Pedro disse, né? Que a gente se levante, vista a nossa armadura, saia para a guerra como guerreiros, né? Não desanimemos, não abaixemos a cabeça, não nos entreguemos, mas que a gente saia para a luta, né? Que a gente se revista e saia para a luta. E diz como, né? Aqui, que vocês cinjam os lombos de vocês de entendimento, né? É uma luta espiritual, como que você vence essa luta espiritual? Com a verdade. Então, que a gente nos revista da palavra de Deus, que é a verdade, que nos dá entendimento e nos mostra tudo que é falso, tudo que nos tira do que Deus já nos deu, né? Sejam sóbrios, né? Sejam conscientes, gente, vejam a verdade, né? E esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossas ignorâncias, né? Então, sejamos obedientes à palavra de Deus, sejamos obedientes àquilo que a palavra de Deus nos fala e que a gente não se conforme com os pecados, com as coisas que antes, na nossa ignorância, antes de conhecer a verdade, nós achávamos que era certo, que era bom, mas que agora, diante da verdade, nós entendamos que aquilo não é bom, aquilo não é certo, e que a gente não se conforme com isso, né? E no versículo 15 continua: mas como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Então não basta crer, não basta ter fé, não basta professar a nossa fé, não basta confessar, não basta dizer que crê. Mas a gente tem que ser santo. Sejam santos, se desviem do mal, busquem a verdade. O que santifica a gente? É a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Então sejam santos, né? E aqui no versículo 16 diz: por que está escrito? Sejam santos, porque eu sou santo. Então, agora no capítulo 5, a gente vai finalizar. Diz assim no capítulo 5, versículos 6 ao 9: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, né? Então,
Deus só vai exaltar aquele que se humilha para ele. Aquele que se acha maior que Deus não vai ser exaltado, porque não precisa de Deus. Deus não vai ajudar aquele que não precisa dele. Deus só vai ajudar quem pede, quem mostra, quem sabe, quem tem consciência que precisa dele. Então se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque ele vai te exaltar. No versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não fiquem ansiosos pelo futuro, pelo que há de vir, pelo que está acontecendo no mundo, pelo que está acontecendo na tua vida. Tira essa ansiedade do teu coração e confie em Deus, é isso que está dizendo. Esteja debaixo da potente mão de Deus, se humilhem a Ele e Ele vai te exaltar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então no versículo 8 continua: sejam sóbrios, sejam inteligentes, estejam acordados, tenham discernimento e vigiem, porque o diabo, o adversário de vocês, ele anda aí ao redor, ao derredor, e ele está bramando como um leão, ele está nervoso, ele está furioso, e ele busca quem possa tragar, ele quer tragar a todos. Então no versículo 9 continua: ao qual vocês devem resistir. A gente deve resistir ao diabo. Como a gente vai resistir ao diabo? Aqui diz no versículo 9: sendo firmes na fé. E como que a gente alcança a fé? Ouvindo a palavra de Deus. Então que a gente escute a palavra de Deus, que a gente estude a palavra de Deus, que a gente se fortaleça na palavra de Deus, que nos enchamos de Deus, para que nós sejamos firmes na fé, para que possamos resistir ao diabo. E aqui diz no versículo 9: sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Às vezes, quando a gente está passando por alguma aflição, algum problema, a gente acha que aquilo só acontece com a gente, né? A gente fala: nossa, por que tudo é ruim para mim? Por que tudo é difícil para mim? Ai, meu Deus, esqueceu de mim, né? Mas aqui diz: não, saiba que você não está sozinho nessa luta. Existem muitos outros também contigo e eles também estão passando aflições. Por quê? Porque o diabo está nervoso. Então, não desanimem, não desistam, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo hoje, amém, para que nós reflitamos sobre ela e não desanimemos diante das provações e que nós compreendamos que o nosso galardão está nos céus. Nada se compara, nenhum sofrimento, nenhum choro se compara à glória que há de vir. Então, que a gente tenha essa esperança viva em nossos corações, que a nossa herança já está ali separada para nós, mas depende de nós, depende de nosso posicionamento recebê-la. E eu deixo essa palavra hoje, então. Amém. Em nome de Jesus.